Olá, bom dia meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Ontem não vim, mas eu estou aqui com vocês, tá certo? Eu não esqueço não, é porque muitos afazeres, muitas coisas para a gente fazer e às vezes não dou conta de estar aqui no horário com vocês. Aí eu penso, vou amanhã de manhã, eu faço isso bem cedo, conforme o Senhor colocou no meu coração. E às vezes não dá para me fazer. E aí, nessa hora, na madrugada, né, que já estamos num novo dia, bom dia para você que está chegando, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe grandemente, porque quando a palavra de abençoar, eu estava aprendendo com o pastor Bruno Souza. Ele estava ensinando quanto é importante essa palavra e quanto ela é poderosa, né? A palavra abençoar, quando nós falamos que Deus te abençoe. E eu estava prestando atenção, né? Eu gosto muito de ouvir as pregações, as orações do bispo Bruno Leonardo, do pastor Bruno Souza. Eles são muita bênção, muita bênção. Glórias ao Senhor. E Deus dê a eles muita vida, né? Muitos anos de vida para que eles continuem pregando, né? Falando da palavra do Senhor e transbordando aí desse amor, desse conhecimento, né? Da graça que Deus deu a eles. E eu vou aprendendo com eles, né? Vou aprendendo com eles e com outros pastores também. Mas assim, eu sou muito focada neles. Cada um, né, segue aquilo que acha que se sente bem, não é mesmo? Então você, novo que está chegando aí, seja muito bem-vindo a participar aqui dessa sala tão abençoada que é a sala aqui da minha residência, da minha casa, né? Onde aqui eu procuro aprender, ganhar conhecimento, né? Eu assisto algumas palestras, né? Acho importante a gente assistir palestra e também acho importante a gente buscar na palavra, né? Ouvir na palavra do Senhor. E eu estava ouvindo uma palestra muito interessante também, que falava sobre o poder da mente, né? Nós temos poder, né? Nós temos poder, a nossa mente tem poder. É aqui que habita o nosso espírito. Então, quando nós focamos em algo, nós desejamos muito aquilo e queremos realmente ter aquilo, é necessário que a gente foque para que a gente venha, vamos supor, tudo é autodisciplina para que a gente venha obter cura. Cura em todos os sentidos que eu quero dizer. Não só cura física, né? Mas cura em outras áreas da nossa vida também. Né? Temos outras áreas que podemos, possa estar, né, com algum tipo de problema, onde nós buscamos cura para ela, né? E nós podemos fazer isso com o poder da mente. A mente da gente, ela é um instrumento assim mais poderoso, né? É muito poderoso. Então, o segredo nosso é a gente crer nesse Deus que nos deu mentes para que a gente tenha sabedoria, né? Para que a gente tenha entendimento da palavra e ganhe conhecimento a cada dia. Que todos os dias de nossas vidas nós estamos aprendendo, todos os dias nós aprendemos. Então, é necessário que se tenha, vou deixar soltinho, é necessário que se tenha esse foco, essa vontade, esse querer, né? Quando nós desejamos algo, né? Quando desejamos algo e queremos muito aquele algo, nós precisamos focar naquele algo que nós queremos, né? Ter uma mente livre, livre que eu quero dizer, uma mente com bons pensamentos, com bons pensamentos. Você entende o que eu falo? Vamos supor que você esteja com uma dor no braço, vamos supor. E aí o outro, só um está doendo, o outro não.
Então, se você ficar focando na dor, no problema, na dor do teu braço, o problema ele vai aumentar, porque você está ali constantemente pensando naquilo, meu Deus, que dor, que dor, que dor. E ao invés de focar no outro braço que não está sentindo nada, aqui nada, eu tenho saúde, eu não estou sentindo nada, isso é coisa passageira, daqui a pouco tudo isso vai sumir, né? Tudo é a nossa mente. Quando nós botamos a nossa mente para funcionar, os nossos neurônios, né? Nosso cérebro, ele ganha a autoridade de Deus, o poder de Deus para estar conosco. Mas é preciso que a gente foque não só no desejo do querer, né? Mas principalmente focar no Altíssimo, focar em Deus, né? Para que a gente venha conquistar coisas e não tropeçar, não tropeçar. Quando nós nos deixamos levar por coisas que vão nos fazer cair, né? Nos fazer entristecer, ter depressão, achar que não podemos, né? Aí isso aí vai nos levar a tropeçar, né? Por quê? Porque você está se deixando a sua mente, deixando que a sua mente te leve para um buraco, um lugar onde lá só se tem tristeza, não tem alegria, um lugar onde lá só tem escuridão, não é nada que venha resplandecer uma luz. E essa luz divina só está em Deus quando nós olhamos para o alto, quando nós buscamos por Ele. Você entende o que eu falo? E Deus, com a sua grande justiça, né? Que Ele é observador, Ele observa aqueles que o buscam, Ele observa aquele que o ama verdadeiramente, aquele que é uma pessoa que deseja realmente estar na presença dEle. E então Ele derrama sobre vós, sobre cada um de nós, muitos dons e nos dá condições de a gente receber bênçãos, né? Através de nossos méritos, porque nós buscamos estar com Ele, nós buscamos estar na presença do Pai, nós lemos a Bíblia, nós ouvimos louvores, nós suplicamos, nós estamos sempre buscando estar na presença do Pai. E muitas das vezes Deus bota-nos em uma prova, Ele bota a gente numa prova para ver, né, onde está a sua fé, para ver se você é uma pessoa que quer realmente estar com essa aliança firme com Ele. Então Ele prova os seus filhos, Ele prova para ver se você o deseja mesmo estar com Ele, se você o ama. Então muitas das vezes Deus nos faz a gente... Ele quer que a gente venha pensar para tomar decisões. Ou você toma decisão em seguir Ele, ou você toma decisão de não segui-lo, né? Porque nós temos o livre arbítrio para isso. E quanto a isso, Ele nos ensina através da palavra dEle. A palavra dEle é só ensinamento. A palavra do Senhor é ensinamento em todo o tempo. E Ele diz mesmo, Ele diz que cada um deve contribuir, né? Lá em Coríntios, né? 2 Coríntios, ele diz, 2 Coríntios, capítulo 9, estou aqui aberta, que ele diz assim, que cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência abundantes em toda a boa obra, aquele que faz com carinho, aquele que busca, aquele que quer estar, né? Então, conforme está escrito,
no versículo de número 9, diz assim: espalhou, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Então, Deus faz justiça diante daqueles que são tementes a Ele, diante daqueles que o buscam. Então, é necessário que se tenha essa confiança, essa comunhão com Deus, tá certo? Então eu gostaria muito que você que está chegando se inscrevesse aí no canal, não ficasse só de passagem, se inscreva e venha participar todas as vezes que eu entrar aqui. Aí o canal vai informar você que eu estou chegando, para que você se prepare, né, para a gente ficar aqui junto, buscando no Senhor, buscando conhecimento na palavra dele, que é o que eu faço. Eu sempre busco conhecimento, eu quero aprender, eu gosto de aprender, né? Mesmo quando muitas das vezes a gente não acerta, né? Aí fica, puxa, eu não acertei nisso, por que eu não acertei, meu Deus? Me ajuda a acertar. Aí é uma forma que Deus tem de nos educar, né? De nos fazer aprender, né? É a forma que Deus faz para a gente aprender. É errando que se aprende. Não é mesmo? Errando que se aprende. Muitas das vezes nós erramos, né? Deus permite que a gente vá por aquele caminho que não é para ir. Ele fala, vai por aqui. Você cisma de ir por outro caminho. Então, Ele permite que você vá para que você venha aprender, né? Então, para tudo a gente tem que focar naquilo que a gente quer, né? Que é para nossa mente funcionar. É foco, é determinação, é perseverança na palavra do Senhor, tá? Ou em qualquer outra coisa que você for fazer. Qualquer outra coisa que você for fazer, independente do que seja, é necessário ter foco para que haja, e que você tem que ter autodisciplina, né? Você mesmo tem que se disciplinar para que você venha obter a cura através da fé, através daquilo que nós ganhamos. Desde quando nós nascemos, a gente ganha a fé, Deus nos dá isso. E ela vai aflorando com o decorrer do tempo, né? Quando criancinha, os pais têm que ir ensinando. E aí, conforme você vai desenvolvendo, o Senhor Jesus vai fazendo aflorar em você cada vez mais a fé, desde o momento que você o busca. Então, seja você uma pessoa que busca a palavra do Senhor, que quer aprender, que quer estar mais próximo do Senhor, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre a justiça de Deus, capítulo 3 de Romanos, e eu gostaria muito que você prestasse atenção para que você venha crer, né, e acreditar que nós temos um direito dado por Deus, que Ele nos dá, desde que você seja uma pessoa fiel a Ele, desde que você seja uma pessoa que tenha amor verdadeiro por Ele, tá certo? Então, seja fiel a Deus, tá certo? Então, vamos lá, eu vou ler aqui o capítulo de número 3 e depois eu venho com a explicação. Sei que muita coisa eu ainda tem que aprender, né? Muitas coisas aos poucos a gente vai aprendendo. Quando nós entramos, né, na presença do Pai, Ele faz a gente, como é que eu vou falar? Ele faz com que a gente pense, raciocine assim, Senhor, Tu é mais que tudo, né? Deus é maior que tudo nessa vida. E nós temos que fazer o quê? Nos humilhar e esperar do Pai a grandeza dele. Porque só Ele pode distribuir da grandeza dele, que nós não sabemos nada. O pouco que somos não é o suficiente diante da grandeza de Deus. Você entende o que eu falo? Então é preciso focar, buscar na mente do Senhor, buscar ter essa aliança, uma aliança verdadeira, uma aliança de amor, de paz, de prosperidade, tá certo? Que o privilégio que Deus nos dá é de estarmos na presença dele. Aquele que quer, né, estar na presença dele. É um privilégio estar na presença do Pai, buscá-lo, porque só Ele pode trazer para a gente aquilo que nós tanto desejamos, né? Mas é preciso ter fé, tá certo?
Então vamos lá, não sou eu que estou falando não, tá? A palavra dele está escrito na palavra dele, que sem fé é impossível agradar a Deus, não é mesmo? Então precisamos ter fé, tá? Vamos lá, então, vou ler aqui, você novo que está chegando, se inscreva no canal, aperte na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas, já estará escrito, escrita. É rápido, fácil e bem prático, tá certo? Capítulo 3 de Romanos. Depois você compartilha, tá bom? Compartilha e no final leva essa palavra amiga para alguém. Aqui no capítulo 3 fala assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Porque, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro. E todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abandonou, versículo 7, mas se pela minha mentira abandonou mais a verdade de Deus para a glória, sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados? E como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens. A condenação desses é justa, pois que somos nós mais excelentes? Ele perguntando, de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nem um sequer. Então, não há um justo sequer. Todos são pecadores. Aqui ele conta, a história aqui dos judeus, mas eu estou levando para os nossos dias também, como nós somos todos pecadores. E aí também diz assim, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Isso é ele falando, tá bom? O Paulo aqui escrevendo, sobre essa epístola de Paulo, ele escrevendo quantos acontecimentos da época. E ainda diz assim, e sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Aqui. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, gente, preste atenção. Aqui ele está falando sobre a justiça, É feita justiça para todos, No versículo de número 3 e 4, fala assim, e se algum for incrédulo, está falando de pessoas incrédulas, pessoas que não creem na palavra do Senhor. Então, Paulo, ele fala aqui, ele está questionando quanto à incredulidade de algumas pessoas.
né? E diz que aqueles que são incrédulos serão aniquilados, porque a Deus, porque não há fidelidade quanto não há fidelidade deles para com Deus. Por isso é necessário que a gente o busque, que a gente tenha confiança nesse Deus em buscá-lo cada vez mais. E ele mesmo responde afirmando que de maneira nenhuma isso pode acontecer. Paulo mesmo responde. Ele diz que isso não pode acontecer. Então, os judeus foram privilegiados por receber as escrituras na época, né? Porém, muitos não creram nelas, porque Paulo ele foi falando, né? Quantas escrituras, foi falando dos mandamentos, das leis de Deus e tudo quanto mais ele havia aprendido e tudo quanto ele buscou em saber, né? Quantas promessas divinas feitas na época, né? Quantas promessas divinas feitas a Abraão e aos todos aqueles que eram a parentela dele, né? E os descendentes, todos os descendentes dele. Então, naquela ocasião, eles fizeram uma aliança, tinha que haver essa aliança, e eles não poderiam jamais deixar de cumprir com aquilo que fora prometido, né? Quando firmaram uma aliança. Então, nós precisamos prestar muita atenção quanto a isso, quanto à aliança com Deus. A partir do momento que você faz uma aliança com Deus, você tem que cumprir com aquilo que a palavra diz, ou pelo menos buscar acertar no que diz, tá certo? Aí no versículo 9 e 17 fala que assim, somos nós mais excelentes. Ele quis dizer que, em outras palavras, que Paulo quis dizer aqui, será que pelo fato de sermos judeus, né, porque na época ele está falando deles lá, será que pelo fato de sermos judeus podemos nos considerar melhor que os outros, superior aos outros, aos demais? Então, ele estava falando quanto a isso, porque muitos se achavam, né, narizinho em pé, né, como se diz hoje, né, muitos se achavam, e Paulo não via aquilo como uma coisa boa, né, ele via aquilo como uma coisa que não era assim, bom aos olhos de Deus, e não só aos olhos de Deus, como ele mesmo estava vendo, sentindo aquelas coisas, né? Que uma pessoa boa, ela tem que, tá vendo a outra sofrendo ali, ela tem que pensar, poxa, fulano está passando isso assim, assim, é tão, uma pessoa tão amiga, ou mesmo que não seja amiga, eu vou ajudar fulano, porque você está sentindo, né, a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, que Deus é misericordioso, está sobre você, e você está tendo misericórdia daquela pessoa que está passando por N problemas, da qual você às vezes pode ajudar. Não ajudar só financeiramente, ou com uma roupa, ou com um alimento, mas com uma palavra, também a palavra de Deus, uma palavra fortalecedora, uma palavra que vai te levar, vai levar aquela pessoa a crer num Deus poderoso, e ela vai ter esperança, né? Porque a palavra de Deus nada mais é que esperança, né? Esperança, consolo, né? Ele consola e dá para aquelas pessoas que estão precisando dele um consolo e a esperança de que ele vai vencer. Você é mais que vencedor, você consegue, né? Eu te criei, você é minha imagem e semelhança, né? Eu imagino Deus, né, assim, colocando no coração da pessoa e na mente da pessoa essas palavras. Então, é preciso prestar bem atenção. Então, quem na época ele falava que aquele que tem o Espírito de Deus vê com os olhos de Deus, né? Aquele que tem os pensamentos de Deus, o Espírito de Deus, carrega consigo o Espírito de Deus, vai ver com os olhos de Deus outras pessoas, as necessidades de outros, você entende? E aí é onde a justiça paira, onde vem a justiça de Deus, onde se faz a justiça é feita mediante
a misericórdia e a fé, né? A fé também, principalmente a fé, que para aqueles que creem, né? Aqueles que creem na palavra do Senhor sem duvidar, né? Sem distinção alguma. Então essa pessoa tem o Espírito de Deus e trabalha em justiça de Deus. Somente a fé em Jesus nos dá condição de a gente conquistar, né, algo que nós desejamos. Tudo é o foco, é a gente focar, né? Eu poderia aqui contar aqui para vocês muita coisa, né, em relação a mim mesmo, né, coisas que aconteceram comigo e que o levante é tanto que eu poderia falar para Deus qualquer outra coisa de eu me afastar, né? Mas como eu sou uma pessoa temente ao Senhor, tenho uma aliança com o Senhor, eu creio no poder da oração, eu creio nesse Deus que nos criou, a imagem e semelhança dele, eu permaneço firme com Deus, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa, porque eu creio que somente a fé em Jesus vai me dar condição de eu ser melhor que sou, e o Senhor vai justificar, Ele vai justificar, Ele justifica tudo quanto nós fizemos ou passamos, né, ou estamos fazendo. O Senhor justifica, né, Ele justifica a gente. Então é necessário que preste atenção nisso, porque quem busca a justificação de Deus são todas aquelas pessoas que creem. Você entende o que eu falo? Crer no Senhor Jesus e nele somente. Porque eu esqueço sempre o versículo, mas me lembro de algumas palavras. Eu sei que nós devemos, sempre que falar da palavra do Senhor, devemos falar, está escrito, né? Está escrito, assim disse o Senhor, não é mesmo? Nós devemos falar, né? Que assim disse o Senhor e mostrar, provar, né? Que a palavra de Deus tem que ser provada. Então é na palavra que nós devemos provar aquilo que o Senhor diz, né? E a palavra aqui, quanto no versículo de número 18, diz assim, não há temor de Deus. Então, à medida que o tempo passa e as coisas vão acontecendo, vai se aproximando mais para chegar o fim dos tempos, né? Então, nós como ser humano, nós devemos buscar cada vez mais no Senhor e se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados. Tem muitas pessoas que se entregam ao pecado e cometem muitas injustiças, muitas coisas com outras pessoas. Você entende o que eu falo? Tem pessoas que se entregam ao pecado e cometem injustiça, fazem maldade com o outro, olha para o outro com um olhar de desprezo, né? Menospreza aquela pessoa, nem conhece a pessoa direito e menospreza a pessoa. E tudo isso é injustiça, né? Deus observa tudo isso, porque Ele é a justiça, né? Ele é a justiça. E aqui na palavra ele fala sobre isso, né? Ele está falando. Aqui no versículo 19 diz assim, ó, ora, não sabemos que tudo o que a lei diz, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, Deus, Ele condena aqueles que são injustos, né? Que não procuram estar, né? Fazer o que é justo diante do Pai, né? Mentem, enganam, difamam, né? Vai difamar as pessoas e coloca pessoas em situações que ela nem sabe por que ela está naquela situação, por que aconteceu de fulano estar, né, numa determinada situação. Você entende? As pessoas se entregam a fazer coisas
injustas, né, com outras pessoas. Né? Às vezes faz coisas injustas, te coloca em situações difíceis que você nem sabe por que você está ali naquele... Por que eu estou passando por isso, meu Deus? Por que o meu nome está envolvido em tal coisa assim? Porque outra pessoa das trevas, outra pessoa que não é luz, outra pessoa que olha para você e vê que você é luz, quer te prejudicar de alguma forma e te envolve em coisas que você nem sabe por quê, né? E aí você passa a momentos difíceis, de dificuldades, de tudo mais, porque uma outra pessoa te colocou numa situação difícil. Então, aqui diz, com tudo justo, o justo Deus observa suas atitudes e não as deixará impunes, caso não se arrependa. Desculpa. Então, é necessário que essas pessoas que são injustas, invejosas, que falam dos outros, que enganam, que mentem, que difamam pessoas, que essas pessoas venham se arrepender. Venham se arrepender, porque o dia do julgamento para essas pessoas não será uma coisa simples, não, mas será uma coisa que vai fazer com que essa pessoa veja o quanto ela errou, né? E Deus, na hora de corrigir, ele corrige. Ele disciplina aquela pessoa de tal forma que a pessoa se aquebranta para ele, ou a pessoa vai permanecer para poder no erro e não vai para ter a salvação, mas vai viver no meio do fogo, no inferno, onde lá o fogo é direto e a pessoa no desespero vai ficar, né? Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos em paz. A paz interior, a paz na nossa vida. A gente não se mete na vida de ninguém, cada qual cuida da sua vida, não envolve outra pessoa em coisas que ela nem sabe, né? A pessoa tem misericórdia da outra, porque tem um coração misericordioso, que é o coração de Deus, né? É o coração de Deus. Então, essa pessoa é uma pessoa de luz. Ela não quer atrapalhar a vida do outro, muito pelo contrário, ela quer ver aquela pessoa, né, crescer e ir para frente também. É tão bom quando a gente vê uma pessoa que está com a vida lá nada boa, né, nada bonita, né? É tão bom quando você vê, poxa, fulano, olha para fulano, como é que fulano está hoje, olha como fulano melhorou. Você entende o que eu falo? Você entende? Aqui, eu conheço uma pessoa que ela era uma pessoa assim, que ela não tinha paz. E onde essa pessoa chegava, ela causava problema na vida dos outros. Chegava gritando, entrava na frente do meu carro, né? E porque queria, abre que eu quero entrar no seu carro, que eu quero... É uma mulher, né? Homem não, tá, gente? E eu não vou falar o nome dela aqui, porque eu não sei, né? Eu teria que pedir permissão para isso. Então, essa pessoa, ela foi... como é que eu vou dizer? Ela foi evangelizada, né? Ela foi falado de Deus para ela, e essa pessoa está na igreja. Se você vê a transformação dessa pessoa, o quanto a pessoa está em paz, você fala assim, isso é coisa de Deus. As pessoas davam ela como louca, ela tomava remédios e remédios para dormir, e não tinha um comportamento adequado de uma mulher decente, saía com um, saía com outro, né? Era garotinho novo, era já homem já de idade, era uma coisa terrível que ela fazia, e ela hoje está na presença do Pai. Então, Deus justifica essas pessoas pela fé, né? A justificação vem pela fé. Ela começou a entender, a crer, a buscar no Senhor, porque foi ensinado para ela isso. Foi ensinado, né? Ela conhecer a palavra de Deus. Então, o conhecer de Deus nos leva a caminhos bons.
E eu fiquei tão feliz de saber que ela é outra pessoa que frequenta, vem na minha casa de vez em quando eu faço um chazinho, alguma coisa aqui, quando eu posso, faço convido, né? Aí ela vem, toma um chazinho, tá outra pessoa, mais comportada, mudou, não é aquela mulher que, sabe, que andava de qualquer maneira, se vestia toda como um piriguete, né? Como diz aí. Mas o que importa aqui é o que a palavra do Senhor diz, né? Que a justificação pela fé tem que estar em Cristo Jesus. Que diz assim, ó, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Versículo de número 21. E aí fala assim no versículo 22 de Romanos capítulo 4, né? Capítulo 4, não, capítulo 3. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. O Senhor não faz distinção de pessoas. E ainda diz mais assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui nesse caso está falando sobre aquela época, mas nós devemos trazer para os nossos tempos e entender que a fé, né, né, é de grande importância para a nossa vida. Quando fala propiação pela fé, está se falando, está voltando lá, né, no tempo da antiga aliança, né, que não tinha como é que eu vou falar? Que não tinha, não. Que era assim, o sangue dos animais eram sacrificados para a remissão dos pecados naquela época e não tinha poder para remover as transgressões dos pecados das pessoas, as transgressões, as iniquidades. Nós já estudamos sobre transgressão e iniquidade aqui, já falamos sobre isso, né? Sabemos diferenciar. Então, é preciso ter muito cuidado e buscar na justiça do Senhor Jesus, tá certo, gente? Eu não sei se hoje eu fui muito bem explicativa, hoje eu li pouco quanto ao assunto, não tive muito assim tempo, mas se eu não fui muito explicativo, amanhã eu continuo com vocês no capítulo 4 e venho falando mais sobre a justificação, né? Sobre a justificação, justificado pela fé, aquele que é justificado pela fé, tá bom? Eu vou ver se eu consigo ler mais um pouco e trazer para vocês. E conforme a vontade do Senhor, eu estarei aqui com vocês, buscando, né, na palavra, trazendo para vocês. Eu estou aqui com algumas coisas que eu escrevo aqui, quanto a gente ter o autodomínio, né? O autodomínio da gente mesmo. Eu vou escrevendo, porque eu escuto as palestras, as coisas, e aí eu vou escrevendo. Então, o que importa é que você acredite, é o acreditar em Deus. O que importa é que você tenha fé, que você confie que esse Deus, ele pode todas as coisas e ele pode fazer tudo quanto você pode imaginar por você. Mas você precisa focar, você precisa ter autodomínio sobre as coisas, né? Muitas das vezes a gente nem precisa estar indo para médico, né? Não que o médico não seja importante, é muito importante, tá? Mas eu digo assim, pela fé somos curados, fomos curados, não é mesmo? Pela fé. Então, quando uma pessoa sofre algum tipo de problema, qualquer que seja, se ela tiver fé, né, crer que ela vai ficar curada, ela vai ficar curada. É o poder da autocura, você entende? O poder da autocura. Eu estou como prova aqui para vocês que eu, né, pela minha fé, eu fui curada de algumas coisas que só depois eu vou contar para vocês, tá certo? Então, que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, que te livre de todo mal e que nós possamos continuar firme aqui. Eu volto com vocês falando sobre esse assunto, sobre a justificação da fé, tá bom? Vamos focar um pouco mais nisso, tá certo?
Então, bom dia para vocês e até logo mais, se Deus quiser. E se Ele quer, eu estarei aqui com vocês, tá certo? Bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, a hora que você for ver esse vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal, levar a palavra amiga para alguém. Ó, não esqueça de orar, agradecer ao Senhor Jesus. Ora o Salmo 91, né? O Salmo 91 é o Salmo de livramento, é o Salmo da família, é o Salmo que nos livra de todas as amarras, tudo quanto é coisa ruim, tá bom? Um grande beijo para vocês e até daqui a pouco, se Deus quiser. Tchau.